O livro de Mateus, especificamente capítulo 24, versículos 37 a 39, traça um paralelo cauteloso entre a era de Noé e a segunda vinda. Isso naturalmente leva a perguntar o que estava acontecendo durante o tempo de Noé. O período conhecido como os dias de Noé é caracterizado não apenas pela conhecida história de chuvas torrenciais e uma arca, mas também pelo surgimento dos nefilins. Estes seres nasceram da união de entidades celestiais, frequentemente referidas como filhos de Deus, e mulheres terrenas. Este evento sem precedentes levou ao surgimento dos nefilins, que eram poderosos e significativos na formação de um mundo à beira da decadência espiritual e moral. Um mundo de homens poderosos, imaginações malignas e maldade avassaladora. A Bíblia destaca a figura de Enoque, a sétima geração a partir de Adão, que andou em retidão. Enoque, um profeta, é mencionado no penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. Neste livro, Judas faz referência a uma profecia de Enoque, sublinhando a profundidade de sua visão espiritual e significado na narrativa bíblica. Judas 1, versículos 14 e 15. E também Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou sobre estes, dizendo: Eis que o Senhor vem com 10 milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e para convencer todos os ímpios entre eles de todas as suas obras ímpias que cometeram de forma ímpia, e de todas as palavras duras que pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque, o homem que andou com Deus antes do dilúvio. Enoque, o homem que andou com Deus e não foi mais visto, pois Deus o levou. Enoque, o homem que nunca morreu. Enoque, o pai de Matusalém, o homem mais longevo mencionado na Bíblia. Enoque, que figura na genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Enoque, reconhecido em Hebreus 11, versículo 5, por sua fé como alguém que agradou a Deus e foi levado para que não visse a morte. Enoque, o homem que viveu 365 anos antes de ser levado por Deus, como mencionado em Gênesis 5, versículo 23. Este homem, uma figura solitária, viu 5.000 anos no futuro e testemunhou a vinda do Senhor Jesus Cristo, com dezenas de milhares de seus santos, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é retratado como vindo para executar julgamento. Alguns grupos atribuem a este profeta a autoria do livro de Enoque. Este livro é considerado por alguns como uma representação autoritária e precisa do mundo antes do dilúvio, conhecido como período antediluviano. Embora eu pessoalmente adira apenas à Bíblia como minha fonte 100% de verdade, há aspectos do livro de Enoque que se alinham com a Bíblia Sagrada. O 6º capítulo do livro de Gênesis oferece uma visão significativa do período antediluviano, os dias antes do dilúvio, descritos em Gênesis 6, versículo 14. Os nefilins são introduzidos em meio ao aumento da maldade na terra antes do grande dilúvio. A passagem narra como os filhos de Deus acharam as filhas dos homens belas e casaram-se com elas como escolheram. A prole dessas uniões eram os nefilins, frequentemente caracterizados como gigantes ou poderosos guerreiros de outrora. O mundo antes do dilúvio estava em um estado de caos e desordem, marcado por anjos abandonando seus devidos lugares. Houve perturbações notáveis na terra e no reino espiritual durante esse tempo. Gênesis 6, versículo 18. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os poderosos homens que houve na antiguidade, homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só continuamente mal. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração.
E o Senhor disse: Destruirei o homem que criei da face da terra, tanto o homem quanto a besta, o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estes foram os dias de Noé. O livro de Mateus, especificamente 24, versículos 37 a 39, toca nesta era de Noé, enfatizando um paralelo cauteloso entre aqueles tempos e a segunda vinda. Mateus 24, versículos 37 a 39. Porque assim como eram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta passagem da Escritura despertou inúmeras interpretações e debates entre teólogos e estudiosos da Bíblia. A interpretação mais amplamente aceita de Mateus 24, 37 a 39, entre os estudiosos da Bíblia, é a da súbita chegada do julgamento. Esta visão enfatiza que o retorno de Cristo será inesperado, surpreendendo a muitos, semelhante ao dilúvio no tempo de Noé. Abordarei esta interpretação mais adiante neste sermão. No entanto, há muitas outras interpretações e paralelos notáveis com o nosso presente. Um desses paralelos é o aspecto espiritual e sobrenatural dos dias de Noé, o aumento da atividade sobrenatural. Esta interpretação foca no aumento da atividade sobrenatural. A narrativa em Gênesis 6, versículo 14, serve como um lembrete marcante de um mundo tão oprimido pela maldade que justificou uma intervenção divina em uma escala sem precedentes. O envolvimento dos filhos de Deus com mulheres humanas, levando ao surgimento dos nefilins, tem sido um assunto de intenso debate e estudo entre teólogos e estudiosos bíblicos há séculos. A concepção de que seres celestiais ou entidades espirituais poderiam interferir diretamente nos assuntos humanos, resultando no nascimento de uma raça híbrida, é tão intrigante quanto alarmante. Os defensores desta interpretação sugerem que o relato do surgimento dos nefilins não é apenas um registro histórico, mas também pode ter implicações proféticas sobre o estado do mundo que antecede intervenções divinas significativas, como o retorno de Cristo. Assim como o mundo antes do dilúvio experimentou um aumento na atividade sobrenatural e mal, alguns argumentam que os tempos finais testemunharão um aumento semelhante em influências demoníacas e ações. Outras passagens nas Escrituras que apoiam esta interpretação também falam de um aumento na atividade sobrenatural e mal nos últimos dias. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O crescente interesse nos nefilins, evidenciado pelo crescente número de pesquisas no Google, reflete uma fascinação mais ampla da sociedade pelo sobrenatural. Numa era onde relatos de fenômenos inexplicáveis e de outro mundo estão se tornando mais comuns, as pessoas estão se voltando para textos antigos e narrativas bíblicas em busca de respostas. Os nefilins, seres misteriosos mencionados na Bíblia, representam uma conexão entre o terreno e o divino, o físico e o espiritual. Esta curiosidade é ainda alimentada por um aumento global em experiências sobrenaturais relatadas. Indivíduos de diversas culturas e origens afirmam ter encontros com entidades que não se conformam com nosso entendimento do mundo natural. Tais relatos despertam intriga e um desejo de entender o desconhecido, levando as pessoas a pesquisar temas como os nefilins. Além disso, nossa era é marcada por uma crescente abertura ao sobrenatural. Mídia popular, filmes, livros e séries de televisão frequentemente exploram temas envolvendo anjos, demônios e reinos espirituais, influenciando o interesse público. A verdade é que, neste momento, na Terra e em nossa nação, estamos vendo o mundo espiritual afetar este mundo como nunca antes. Recentemente, até mesmo houve relatos de grandes grupos de pessoas testemunhando criaturas sombrias e enormes,
Isso sugere um aumento notável do que alguns acreditam ser poder demoníaco na Terra. Lembro-me de uma ocasião em que um ministro estava pregando sobre o aumento da atividade demoníaca e falou que, após pregar um sermão sobre este assunto, um policial o abordou. O policial disse: "Pastor, o que você está dizendo é tão verdadeiro. Sou policial e as coisas que vejo em serviço me deixam chocado. Sou o primeiro a responder a emergências e algumas das coisas que testemunhei e algumas das situações que encontrei só podem ser explicadas pelo fato de um espírito demoníaco estar envolvido. Já vi objetos se moverem literalmente quando ninguém estava lá para movê-los. Já vi enxames de moscas tomarem um cômodo específico nas casas das pessoas. Centenas de moscas. Já vi pessoas fazendo coisas com seus corpos que desafiam as próprias leis da física. Há muitas coisas estranhas acontecendo neste mundo. Além destes, ele relatou ter recebido chamadas para locais onde o ar parecia pesado, como se carregado com uma presença invisível. Uma vez ele chegou a uma casa onde a família alegava ouvir sussurros perturbadores à noite. No momento em que ele entrou, um arrepio percorreu sua espinha, uma sensação inexplicável de ser observado. O que mais o perturba é o impacto nas crianças. Ele viu jovens falando em línguas que nunca aprenderam ou demonstrando conhecimento sobre coisas muito além do seu entendimento. Nos dias de Noé, seres espirituais tiveram influência sobre o mundo naquela época, o que deu origem aos Nefilins. O mundo dos Nefilins era um de decadência espiritual e degradação moral. Sua presença pode ter acelerado ainda mais o declínio, com suas ações e as culturas que influenciaram, levando a humanidade ainda mais longe de Deus. Em nossa era contemporânea, não se pode ignorar os vários sinais e manifestações de uma guerra espiritual aumentada. Relatos de possessões demoníacas, intensas batalhas espirituais e a influência pervasiva de entidades espirituais negativas na cultura popular parecem ecoar o ambiente pré-diluviano. A visão mais comumente aceita de Mateus 24, versículos 37 a 39, foca na súbita chegada do julgamento. Esta interpretação carrega um profundo senso de urgência e um lembrete sóbrio da natureza imprevisível da intervenção divina. Ela traça paralelos entre os dias de Noé e o eventual retorno de Jesus, destacando que, apesar dos avisos antecipados, a humanidade tende a se tornar complacente, frequentemente enredada em rotinas diárias e prazeres. Nos dias que antecederam o dilúvio, Noé se destacou como um farol de retidão, advertindo incansavelmente seus contemporâneos sobre a catástrofe iminente. No entanto, seus avisos foram ignorados. A sociedade estava profundamente enraizada em buscas mundanas e zombou das admoestações de Noé, desconsiderando-o como um alarmista ou louco. Mas quando as chuvas começaram e as águas subiram, o riso deles se transformou em gritos de desespero. Nesse ponto, já era tarde demais. Os defensores desta interpretação observam que Jesus, ao ensinar sobre os tempos finais, se inspira nesta narrativa, sugerindo que a história tende a se repetir. Assim como nos dias de Noé, haverá aqueles que desprezarão os sinais e optarão por permanecer cegos ao julgamento iminente. O retorno de Cristo, semelhante ao dilúvio, será súbito, pegando muitos de surpresa. Isso serve como um lembrete pungente da natureza essencial da vigilância espiritual. Em um momento inesperado, a história testemunhará mais uma vez a manifestação inegável do julgamento divino. Essa visão sustenta que, quando Jesus comparou sua segunda vinda aos dias de Noé, ele ofereceu insights sobre o que esperar. Jesus explicou que a vida continuaria com suas rotinas habituais: comer e beber, casar e dar-se em casamento. Embora essas atividades possam parecer comuns, suas implicações em nosso caminho espiritual são profundas. Esta interpretação sugere que Jesus estava enfatizando o conceito de negócios como de costume no tempo de Noé. As pessoas prosseguiam com suas rotinas diárias, focadas nas necessidades e desejos imediatos, alheias ao julgamento iminente. Da mesma forma, Jesus adverte que muitos estarão envolvidos em atividades cotidianas comuns,
desatentos à realidade espiritual se desdobrando ao seu redor. Este paralelo também se aplica à morte. Há pessoas vivendo suas rotinas diárias hoje, sem saber que pode ser seu último dia. Elas estão alheias à realidade de que podem em breve estar diante de seu Criador. Os negócios continuam como de costume para elas, assim como ninguém sabe quando deixará este mundo e entrará na eternidade. Da mesma forma, as pessoas estarão inconscientes de quão próximo está o retorno do Filho do Homem. Os negócios continuarão como de costume. Nos dias de Noé, a humanidade fez uma escolha consciente de se afastar dos caminhos justos de Deus. Eles se entregaram ao pecado, abraçando o relativismo moral e a gratificação pessoal acima de tudo. A busca pelo prazer e desejos egocêntricos se tornou seu principal foco, levando-os para longe da verdade e bondade de Deus. Esse afastamento dos mandamentos de Deus causou uma decadência espiritual e moral na sociedade, com consequências devastadoras para as gerações seguintes. O que é profundamente perturbador é que, em meio à decadência moral, a vida parecia continuar como de costume. As pessoas iam sobre suas rotinas diárias, aparentemente alheias à escuridão espiritual que as cercava. O mundo funcionava, casamentos aconteciam e refeições eram compartilhadas, como se nada estivesse errado. É um lembrete pungente de que a aparência de normalidade pode ser enganosa, nos embalando em complacência e nos cegando para a realidade de nossa condição espiritual. Nosso mundo está cheio de pessoas assim, pessoas que são espiritualmente cegas, inconscientes de sua necessidade desesperada por um Salvador. No entanto, elas estão desfrutando da vida, fazendo caminhadas e apreciando a paisagem, saindo com seus interesses amorosos, indo ao cinema assistir a um filme que esperaram meses para ser lançado, comprando carros novos, celebrando ocasiões, sem saber que o julgamento está chegando, sem saber quão rapidamente o julgamento está se aproximando. No entanto, estão vivendo vidas normais, espiritualmente cegas, mas vivendo suas vidas normais. A verdade contundente é que muitos estavam espiritualmente cegos durante o tempo de Noé. Eles eram incapazes ou estavam indispostos a ver o verdadeiro estado de suas almas e o julgamento iminente que os aguardava. Eles foram cativados pelo fascínio do pecado e pela busca de desejos pessoais, abandonando a verdade divina. Essa cegueira espiritual os impediu de reconhecer a necessidade desesperada de arrependimento e reconciliação com Deus. Esta interpretação acredita que, quando Jesus falou sobre a vida continuar como era nos dias de Noé, ele estava enfatizando o conceito de negócios como de costume, pois em um momento inesperado, a história testemunhará mais uma vez a manifestação inegável do julgamento divino.